Numa festa do ensino médio, eu estava bêbada e acabei tendo uma noite de amor com o melhor garoto da nossa turma. Um mês depois, descobri que estava grávida. Para minha surpresa, ele me pediu em casamento. Mas, não muito tempo depois de nos casarmos, eu perdi o bebê, embora nosso casamento continuasse. Só que ele nunca foi carinhoso ou caloroso comigo. 2 anos depois, descobri que ele não tinha se casado comigo porque me amava. Ele fez isso para cumprir o último desejo de seu avô antes de morrer. E para piorar, ele ainda estava apaixonado por outra mulher. Então eu decidi pedir o divórcio. Numa noite, depois de fazermos amor, eu abri a boca e disse: Emiliano, a gente devia se divorciar. Minha voz era suave, mas eu senti o corpo dele se tensionar nos meus braços. Emiliano me olhou de cima. Por quê? Sua voz era calma como sempre. A gente se casou por causa do bebê, mas infelizmente nós o perdemos. Eu encarei seu olhar. Eu me acostumei a ser solteira. Para ser honesta, você estando aqui ou não, para mim é a mesma coisa. Mas sem você, eu não vou ter tantas expectativas ou frustrações. Acho que você provavelmente sente o mesmo. Depois do divórcio, eu não vou precisar lidar com o seu desprezo pela minha mãe e pelos meus parentes. Do mesmo jeito, você não vai precisar enfrentar minha família interesseira. Emiliano não disse nada, apenas ficou me encarando em silêncio. Seus olhos castanhos ficaram mais sombrios. Quando eu achei que ele fosse falar algo, ele apenas assentiu calmamente. Tudo bem. Sem mais perguntas, sem mais explicações. Foi igualzinho quando eu aceitei me casar com ele. Um simples, tudo bem. Esse era o Emiliano que eu conhecia. Eu sorri para ele, segurando as lágrimas, e enterrei gentilmente minha cabeça em seu peito, abraçando-o apertado pela última vez. Emiliano não reagiu, só deixou que eu o segurasse em silêncio. Então, me afastei delicadamente. Vou tomar um banho. Quando eu estava prestes a sair da cama, alguém segurou meu braço, me puxando de volta para o colchão macio. Emiliano me beijou ferozmente, mas quando viu o pânico nos meus olhos, ele parou. Seus olhos estavam cheios de raiva, mas ele foi se acalmando aos poucos. Ele se virou e deitou ao meu lado. Dorme, ele disse, fechando os olhos. Na manhã seguinte, quando acordei, Emiliano já tinha ido embora. Eu comecei a arrumar minhas coisas. Antes de sair, dei uma última olhada na casa onde eu tinha vivido por 2 anos. Coloquei as chaves e os papéis do divórcio na mesa. Depois mandei uma mensagem para Emiliano. Eu assinei os papéis do divórcio e deixei na mesa. Confiei ao Sr. Sanches para cuidar de tudo. Quando você estiver livre para finalizar as coisas, eu estou indo embora. Se cuida. Emiliano estava numa reunião quando recebeu a mensagem. Quando ele a leu, ficou paralisado. Ninguém na sala jamais o tinha visto tão desnorteado, especialmente sua secretária, Lucia. Ela conhecia Emiliano há anos e nunca o viu daquele jeito. Sr. Villanueva, Lucia sussurrou, tentando chamar sua atenção. Emiliano olhou para ela calmamente, colocou o celular sobre a mesa e continuou falando. Quando todos pensaram que ele estava bem, ele de repente disse: A reunião acabou. Pegou o celular da mesa e saiu apressado da sala. Os outros trocaram olhares confusos. O que está acontecendo com o Sr. Villanueva? Emiliano foi direto para casa. Era a primeira vez que ele voltava durante o horário de trabalho. A casa estava limpa, mas não havia nenhum vestígio meu. Apenas os papéis do divórcio na mesa, sendo levemente empurrados pelo vento. Emiliano caminhou até lá e os pegou. O acordo era simples. Eu não queria nada dele. Eu já tinha assinado. Emiliano ficou encarando os papéis, perdido em seus pensamentos. Depois de um tempo, o som suave de uma porta se abrindo quebrou o silêncio. Emiliano se virou repentinamente para olhar a porta. Sua mãe, Selena, acabara de empurrá-la e ficou assustada com o movimento brusco dele. O que está acontecendo? Ela perguntou confusa. Nada. Ele respondeu friamente. Por que você está aqui? Achei que a Nádia poderia estar entediada ficando sozinha em casa, então vim fazer companhia. Selena sorriu enquanto se aproximava dele. Por que você voltou tão cedo hoje? Aconteceu alguma coisa? Enquanto falava, Selena franziu a testa preocupada e olhou ao redor da sala. Ela tá bem, Emiliano respondeu, encarando a mãe. Você vem aqui com frequência? Não, só de vez em quando. O rosto de Selena ficou meio sem graça. Depois de dizer isso e perceber a expressão carrancuda de Emiliano,
Ela rapidamente mudou de assunto, olhando para os papéis que ele segurava. O que é isso? Ela tentou pegá-los, mas Emiliano os pressionou contra a mesa. Não é nada importante. Ele respondeu, sem tirar os olhos dela. Você não precisa estar aqui. A Nádia tem o próprio trabalho para fazer. Quando tivermos tempo, eu levo ela para te ver. Ela não pode. Selena queria dizer que como a Nádia poderia ter trabalho para fazer, mas rapidamente mudou para... Tudo bem. Ela não pôde evitar de lembrá-lo. A Nádia está descansando há mais de 1 ano, mas ainda não conseguiu engravidar. Pode ser consequência do aborto. Emiliano respondeu, frio. E se ela não puder ter filhos? Eu não quero filhos. Selena o olhou. Atordoada. Emiliano continuou. Pode ir agora. Se não for nada urgente, não volte aqui. Selena abriu a boca, prestes a protestar, mas no fim, diante do olhar frio dele, se calou e virou-se para sair. Emiliano observou a porta se fechar, lançando um olhar para a casa que agora estava vazia de mim. Ele suspirou profundamente, pegou o celular e ligou para seu assistente. Héctor, marque uma reunião com o Sr. Ramírez para cuidar do meu divórcio. Ele desligou o telefone, jogou os papéis do divórcio na mesa e saiu. Eu tinha me mudado de volta para a minha pequena casa nos subúrbios. Era a casa que eu tinha comprado antes de me casar. Foi nesse lugarzinho que Emiliano e eu tivemos uma noite juntos, e eu acabei engravidando, o que eventualmente levou ao nosso casamento. Mas agora que eu estava me divorciando dele, imaginei que ele devia estar aliviado. Peguei o telefone e liguei para o corretor que tinha me ajudado a comprar a casa. Alô, eu gostaria de vender minha casa em Bahia del Sol. Pode me ajudar com o processo? 2 dias depois, Héctor viu minha casa listada para venda online. Ele não pôde evitar de lançar um olhar para Emiliano, que estava sentado no escritório. Desde que Emiliano tinha pedido a Héctor para ajudá-lo a cuidar do divórcio, ele sabia que nós dois tínhamos nos separado. Pelo que ele sabia, Emiliano e eu sempre tivemos um relacionamento tranquilo. Nós não éramos grudentos como outros casais, mas também não estávamos no ponto de nos odiarmos. Héctor não conseguia entender por que de repente nos divorciamos. Nos últimos dias, Emiliano não tinha agido como um típico divorciado de coração partido. Fora aquela vez em que ele saiu da sala de reunião totalmente desnorteado, ele continuava trabalhando como de costume. No entanto, Emiliano tinha passado ainda mais tempo no escritório e se tornado ainda mais exigente no trabalho. Héctor sentia que o divórcio estava começando a afetá-lo. Héctor não queria continuar trabalhando naquela atmosfera pesada. Ele estava preso em um dilema. De repente, Emiliano levantou o olhar da tela do computador e encarou Héctor. O que foi? Héctor se sobressaltou. Nada. Então por que você está me encarando por tanto tempo? Héctor hesitou. Emiliano pressionou. Desembucha logo. Héctor respirou fundo e virou a tela do celular na direção de Emiliano. A Nádia está vendendo a casa. Ela pode estar indo embora. Após deixar Emiliano e assinar os papéis do divórcio, senti uma mistura de alívio e incerteza. Voltei para minha casa em Paraty, uma cidade que sempre me trouxe paz com suas ruas de pedra e o mar calmo. Era hora de recomeçar. Decidi focar em minha carreira. Com minha formação em administração, candidatei-me a uma vaga na empresa Souza em Lima, concorrente direta da Vila Nueva Corp. Durante a entrevista, conheci Caio, o diretor de operações. Nádia, seu currículo é impressionante. Vejo que trabalhou na Vila Nueva Corp. Por que saiu? Perguntou Caio com um olhar curioso. Respirei fundo antes de responder. Prefiro não entrar em detalhes pessoais, mas senti que era hora de novos desafios. Caio assentiu, parecendo entender. Compreendo. Acredito que você será uma excelente adição à nossa equipe. Fui contratada como gerente de projetos. Nos meses seguintes, mergulhei no trabalho, demonstrando competência e dedicação. Caio e eu desenvolvemos uma amizade baseada em respeito mútuo. Certa tarde, enquanto revisávamos um relatório, Caio mencionou algo que despertou minha atenção. Você sabia que a Vila Nueva Corp está enfrentando problemas financeiros? Ouvi dizer que há disputas internas sobre a herança do avô de Emiliano. Meu coração acelerou. Lembrei-me de conversas antigas e de um diário que encontrei entre as coisas de Emiliano. Decidi investigar mais a fundo. Em uma noite chuvosa, sentei-me com uma xícara de chá e abri o diário.
As páginas amareladas revelavam segredos que eu nunca imaginei. Hoje, minha consciência pesa. Minha filha, Maria Helena, fruto de um amor proibido, permanece nas sombras. Ela merece seu lugar na família, mas temo as consequências de revelá-la. As palavras do avô de Emiliano ecoavam em minha mente. Maria Helena, uma irmã secreta, poderia ser a chave para desestabilizar a família Villanueva. No dia seguinte, compartilhei a descoberta com Caio. Isso é sério, Nádia. Se essa informação vier à tona, pode mudar tudo. Assenti, determinada. Precisamos encontrar Maria Helena. Ela tem o direito de saber e de reivindicar o que é seu. Caio concordou. E juntos iniciamos a busca. Após semanas de investigação, localizamos Maria Helena em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Ao encontrá-la, expliquei a situação. Ela ficou inicialmente incrédula, mas ao ver o diário, lágrimas escorreram por seu rosto. Sempre senti que havia algo oculto sobre minha origem. Obrigada por me trazer a verdade. Maria Helena decidiu agir. Com nossa ajuda, contratou advogados para reivindicar sua parte na herança. A notícia caiu como uma bomba na mídia, abalando a reputação da família Villanueva. Enquanto isso, Emiliano tentou entrar em contato comigo diversas vezes, mas optei por não responder. Meu foco era garantir que Maria Helena obtivesse justiça. Em meio a todo esse turbilhão, Caio se mostrou um apoio constante. Certa noite, após uma longa reunião, ele me convidou para jantar. Nádia, você tem sido incrível em meio a tudo isso. Gostaria de conhecê-la melhor, além do ambiente de trabalho. Senti um calor subir ao rosto. Surpresa com o convite. Eu adoraria, Caio. Nosso jantar foi agradável, repleto de risadas e conversas profundas. Senti uma conexão genuína, algo que há muito não experimentava. Enquanto minha vida pessoal ganhava novos contornos, a batalha legal de Maria Helena avançava. Documentos foram apresentados, testemunhas ouvidas, e a verdade veio à tona. A mídia explorou cada detalhe e a imagem pública dos Villanueva desmoronou. Emiliano, pressionado, procurou-me pessoalmente. Nádia, precisamos conversar. Wikipédia, a enciclopédia livre. Encontrei-me com ele em um café discreto. Ele parecia abatido, com olheiras profundas. Nádia, eu não sabia sobre Maria Helena. Isso tudo está destruindo minha família. Mantive a compostura. Emiliano, todos temos segredos, alguns mais destrutivos que outros. Ele suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Eu cometi muitos erros, mas nunca quis te machucar. Olhei-o nos olhos, sentindo uma mistura de emoções. Talvez seja tarde demais para isso. Ao sair do café, senti o peso das decisões que havia tomado, mas também uma sensação de liberdade. Minha vida estava tomando um novo rumo, e eu estava no controle. Sabe quando você se olha no espelho e, por um segundo, quase não se reconhece? Foi assim que eu me senti na manhã em que saí da casa do Emiliano pela última vez. Aquela mulher que deixava as chaves sobre a mesa e mandava uma mensagem seca, sem emoção, não era a mesma garota que 2 anos antes se derretia por um tudo bem, dito com indiferença. Era outra. Uma mulher ferida, mas em processo de reconstrução. Voltar para Paraty, onde tudo começou, parecia o único passo possível. A casa pequena, de fachada simples com varanda de madeira e buganvílias floridas, ainda era minha. Eu não queria ficar ali por muito tempo, mas precisava daquele espaço para respirar, para me lembrar de quem eu era antes de Emiliano. A primeira coisa que fiz foi tirar tudo de dentro dos armários. Não só roupas e objetos, mas lembranças também. Fotos antigas, cartas, uma caixa com um teste de gravidez já amarelado. Foi quando encontrei um diário. O caderno de capa dura preta tinha o nome Valentim Villanueva gravado na contracapa. O avô de Emiliano. Eu nem sabia que aquele diário existia. Não lembrava de ter colocado aquilo ali. Talvez tenha vindo misturado com minhas coisas quando nos mudamos da mansão dos Villanueva. Comecei a ler por curiosidade, mas continuei por pura obsessão. Hoje pensei em Maria Helena, minha filha escondida, a quem nunca pude reconhecer por medo do escândalo. Nádia me lembra ela, o mesmo olhar persistente. Será o destino me cobrando? Maria Helena? Filha escondida? Eu li e reli aquela frase umas 10 vezes. Era uma confissão. Um segredo enterrado há décadas. O que Emiliano sabia sobre isso?
O que Selena? Aquela víbora, sabia? Na mesma semana consegui uma vaga na Souza Lima, empresa concorrente da Villanueva Corp. Tive sorte, ou talvez merecimento. O diretor de operações, Caio, me recebeu pessoalmente. Seu currículo me chamou a atenção, Nádia. E... seu sobrenome, Villanueva? Ele perguntou, cruzando os braços, mas com um sorriso curioso. Ex-marido. A história é longa, mas posso garantir que essa parte da minha vida ficou no passado. Respondi com segurança, embora minha voz ainda tremesse por dentro. Ele assentiu, respeitoso. Temos espaço pra gente que quer virar a página. Bem-vinda ao time. Caio era tudo o que Emiliano não era. Atencioso, bem-humorado e presente. Não que eu estivesse procurando alguém. Ainda doía. E muito. Mas era bom sentir que existia gente como ele no mundo. Trabalhamos juntos em um projeto grande com a Prefeitura de São Paulo. E numa dessas noites de entrega, já cansados e com pizza fria sobre a mesa, ele comentou: "Você soube? Parece que a Villanueva Corp está prestes a ser investigada. Tem uma história antiga vindo à tona. Algo sobre uma herança mal resolvida." Meu coração gelou. Era o momento certo. No fim de semana, fui até Belo Horizonte, onde, segundo registros antigos encontrados por Caio, sim, ele me ajudou nisso. Maria Helena dava aulas de pintura para crianças num projeto social. Cheguei na sala dela com o coração na boca. "Professora Maria Helena?" Chamei, meio tímida. Ela se virou com um sorriso caloroso. "Sim? Desculpe a intromissão, mas acho que você precisa ver isso." Estendi o diário, já aberto na página certa. Ela sentou. O sorriso sumiu lentamente conforme lia. Ele escreveu isso? É o que parece. Ele te amava, mas nunca teve coragem de te assumir. Mas agora, você tem o direito de ser reconhecida. Tem o direito de lutar pelo que é seu. Ela fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo. Quando os abriu, algo dentro dela havia mudado. Então vamos lutar. De volta a São Paulo, a bomba estourou. O nome Maria Helena Villanueva apareceu em todas as manchetes. "Herdeira esquecida pode tomar metade da Villanueva Corp." Eu não sabia se ria ou chorava. Aquela família me destruiu. Agora ia sentir o gosto da própria arrogância. Selena tentou desmentir. Emiliano desapareceu por dias. Os advogados dos Villanueva vieram com força total, mas Maria Helena tinha provas. O diário, certidões de nascimento, testemunhas do passado. A justiça foi acionada. E foi aí, no auge do caos, que recebi uma mensagem de Emiliano. "Podemos conversar?" Eu hesitei por 2 dias. Quando aceitei, foi num café discreto na Vila Madalena. Ele estava irreconhecível, abatido, a barba mal feita, sem aquele terno impecável. "Você sabia?" Ele me perguntou, a voz rouca. "Sobre Maria Helena?" "Não até encontrar o diário." "Você quer vingança?" "Eu quero justiça. A diferença é que justiça não destrói inocentes." Respondi, olhando diretamente nos olhos dele. "Já a sua mãe?" "Bom, essa escolheu o lado errado da história." Ele abaixou a cabeça, engolindo em seco. "Você ainda sente algo por mim?" A pergunta saiu quase como um sussurro. "Sinto pena." Respondi, firme. "Mas não confunda isso com amor." Levantei e saí, sem olhar para trás. Ao atravessar a rua, o celular vibrou com uma notificação de Caio. "Precisamos conversar. É sobre a Maria Helena. Tem algo que você precisa saber." E foi aí que tudo virou de cabeça para baixo de novo. Quando li a mensagem do Caio dizendo que havia algo sobre a Maria Helena que eu precisava saber, senti aquele velho frio no estômago. Não era medo, era instinto. Aquele sexto sentido que a gente aprende a confiar quando já sofreu demais. Fui até o escritório dele no dia seguinte, em São Paulo. Estava chovendo forte e a cidade parecia engolida por uma névoa densa. Tudo estava pesado, como se o ar carregasse algo que ainda ia cair sobre mim. "Fecha a porta." Foi a primeira coisa que Caio disse quando entrei. Fechei. Ele me olhou de forma diferente. Não era o Caio leve, engraçado, parceiro. Era alguém sério, tenso, como se estivesse segurando um segredo que podia mudar tudo. "Eu não sabia se devia te contar isso, mas achei que você merecia saber antes que alguém mais use contra você." Ele disse,
e colocou sobre a mesa uma pasta marrom com documentos e fotos. Me aproximei e abri devagar. O que vi me paralisou por alguns segundos. Fotos antigas, uma mulher jovem, bonita, de traços parecidos com os de Emiliano e de Maria Helena. E depois, certidões, de nascimento, de internação, de adoção. A Maria Helena não sabe disso ainda, ele disse, baixo. Mas ela foi adotada. Minha cabeça deu um nó. Como assim? A mãe dela era empregada da casa dos Villanueva. Anos atrás. Ela engravidou do velho Valentim, mas foi mandada embora antes de o bebê nascer. O bebê nasceu em uma casa de repouso e foi entregue a uma família sem muitos recursos. Só anos depois, ela voltou e tentou contato, mas Valentim já estava doente. Sentei. Eu precisava sentar. O chão parecia girar. E quem são os pais biológicos? Caio me olhou nos olhos. A mãe biológica está viva e sabe quem ela é. Trabalha na casa dos Villanueva. Hoje. Eu levei a mão à boca. A Rosana? Sim, Rosana, a governanta. Aquela mulher sempre calada, sempre na dela, sempre atenta demais ao Emiliano. Eu pensei que era só lealdade. Ou medo da Selena. Mas era outra coisa. Era sangue. Ela sabia de tudo esse tempo? Perguntei, ainda tentando entender. Provavelmente sim, mas talvez tenha achado mais seguro deixar a filha longe daquela família. Caio se aproximou, sentando do meu lado. Você entende o que isso significa? Maria Helena é uma Villanueva. Mas por outro lado, ela foi usada. Manipulada. Tudo pode mudar se a família usar isso contra ela no tribunal. A gente precisa contar pra ela. Falei, já pegando minha bolsa. Antes que façam isso primeiro. Nádia. Caio segurou meu braço. Você tá no meio de algo muito grande. Isso pode virar contra você também. Eles vão querer te destruir. Já tentaram. E eu sobrevivi. Peguei o carro e fui direto pro hotel onde Maria Helena estava hospedada. Ela me recebeu de hobby, um pouco abatida. Parecia exausta. A pressão da mídia, dos advogados, de tudo, estava começando a cobrar um preço. Eu trouxe algo que você precisa ver, falei. Mostrando os documentos. Ela folheou um por um. Quando chegou na foto da Rosana jovem, parou. Ficou um tempo olhando. Eu conheço esse rosto. Ela cuidava de mim quando eu era criança. Eu lembro do cheiro dela. Do jeito que ela me fazia dormir com histórias. Seus olhos se encheram d'água. Ela é sua mãe. Biológica. Maria Helena se levantou, caminhando de um lado para o outro do quarto. Respirava com dificuldade. Eu sempre soube que tinha algo errado. Nunca me senti parte da família que me criou. Eles eram bons, mas eu me sentia diferente. E agora? Isso. Você ainda tem direito à herança. Mas agora é mais complexo. Se quiser parar, eu vou entender. Falei, sincera. Ela me olhou com uma força que eu ainda não tinha visto nela. Não. Agora é que eu vou até o fim. Não por dinheiro, mas por tudo o que me foi negado. Pela verdade. Nos dias que se seguiram, tudo aconteceu muito rápido. Maria Helena confrontou Rosana. Eu não estava lá, mas ela me contou depois, com os olhos ainda vermelhos de emoção. Ela chorou, Nádia. Ela pediu perdão por nunca ter me contado. Disse que tentou várias vezes, mas que a Selena a ameaçava demitir e processar toda vez que ela se aproximava de mim. E você? Perdoou? Ainda não sei. Mas eu vi nos olhos dela. Ela me amava. Mesmo de longe. E isso vale alguma coisa. A história da adoção caiu na imprensa antes mesmo do nosso time jurídico se preparar. A suspeita? Alguém da própria casa dos Villanueva vazou. Talvez o próprio Emiliano. Não sabíamos. Mas o dano já estava feito. A internet explodiu. A opinião pública, antes do lado da Maria Helena, começou a se dividir. Alguns diziam que ela era só uma filha adotiva oportunista. Outros, que a verdade estava sendo manipulada por interesses. Selena apareceu em rede nacional com aquela expressão falsa de dor e preocupação. Oh, nós acolhemos Maria Helena como uma funcionária. Não sabíamos que ela era parte da família. Estamos chocados com as alegações. Eu queria gritar, queria arrancar aquele microfone da mão dela e mostrar ao Brasil quem ela era de verdade. Mas a melhor forma de vencer pessoas como ela
é em silêncio. De forma calculada. Foi aí que uma ideia me veio. Caio, e se a gente usasse tudo isso? Não só para limpar o nome da Maria Helena, mas para destruir os Villanueva de dentro. Ele me olhou com aquele brilho no olhar que eu já conhecia. Estou dentro. O que você tem em mente? Vamos contar uma história. A verdadeira história. Vamos publicar um livro. Um livro com tudo. Com nomes fictícios, mas datas reais. Detalhes que só quem viveu saberia. Vamos fazer o Brasil inteiro enxergar o que está por trás daquele império. Caio sorriu. Pela primeira vez em semanas, eu me senti viva. Mas no mesmo dia, recebi uma ligação inesperada. Nádia? Era Lucia, a secretária pessoal de Emiliano. O que foi? Você precisa vir até o hospital. O Emiliano sofreu um acidente. E a última coisa que ele disse antes de desmaiar foi seu nome. Quando Lucia me ligou, dizendo que o Emiliano tinha sofrido um acidente, eu pensei que era uma tentativa barata de me manipular. Ele já tinha tentado de tudo para conversar comigo, então, no fundo, achei que podia ser só mais uma jogada emocional. Mas a voz da Lucia estava trêmula. Não era encenação. Ele bateu o carro, Nádia. Sozinho. Saindo da empresa. Foi tudo muito rápido. Ele tá no Hospital São Lucas, na Paulista. E ele pediu para chamarem você. Só você. Aquilo me desestabilizou. Passei a noite inteira pensando se devia ou não ir. Uma parte de mim gritava que não, que ele merecia sofrer sozinho. Outra parte, bem, era impossível ignorar que por mais que ele tivesse me machucado, eu já tinha amado aquele homem. No dia seguinte, fui. O hospital cheirava a álcool e silêncio. No corredor, Lucia me esperava. Os olhos vermelhos, cabelo bagunçado. Ele tá sedado, mas acordou por alguns minutos de madrugada. Disse seu nome, baixinho. Depois apagou de novo. Respirei fundo antes de entrar. A cena me paralisou. Emiliano deitado, um braço enfaixado, cortes no rosto, fios conectados ao peito. Era a primeira vez que eu o via vulnerável de verdade. Me aproximei devagar, puxei a cadeira e sentei ao lado da cama. Você sempre achou que era invencível, né? Murmurei. Mas até os deuses caem. Ele abriu os olhos lentamente. Me viu. E sorriu. Um sorriso fraco, triste. Você veio... Vim, respondi seca. Eu pensei que ia morrer. E só conseguia lembrar do jeito que você sorria quando falava do seu pai. Lembrei da gente na varanda, tomando vinho, mesmo sem gostar. Lembrei da sua risada. E da sua... Por que você tá me dizendo isso agora, Emiliano? Porque eu fui um covarde. Porque eu sabia que te amava e não tive coragem de admitir nem pra mim. E quando percebi, você já não era mais minha. Aquelas palavras doeram. Não porque eu ainda o amasse, mas porque elas chegaram tarde demais. Era como ouvir o pedido de desculpas depois que a ferida virou cicatriz. Eu não sou mais sua, Emiliano. E talvez nunca tenha sido. Ele fechou os olhos. E chorou. Quieto. Sem fazer drama. Aquilo me quebrou de um jeito estranho. Era como se por um segundo eu tivesse voltado no tempo. Mas só por um segundo. Eu descobri tudo, ele disse com dificuldade. Sobre a Maria Helena. Sobre o diário do meu avô. Sobre a Rosana. A minha mãe. Ela sabia. Desde o começo. Ela escondeu tudo. Até de mim. E o que você vai fazer com isso? Eu vou colocar tudo pra fora. Mesmo que isso destrua a empresa. Mesmo que acabe com a imagem da minha mãe. Ela merece. E eu também mereço parar de fingir. Naquele instante, pela primeira vez, eu vi o Emiliano que talvez pudesse ter existido se não tivesse sido moldado pelo egoísmo e pela frieza da própria família. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu me levantei. Se for verdade o que você está dizendo, então comece por aqui. Peguei meu celular e abri uma gravação. Conta tudo, e depois envia para a imprensa, se você tiver coragem. Ele hesitou. Depois pegou o celular com a mão trêmula e começou a falar. Quando saí do hospital, Caio estava me esperando do lado de fora. Ele já sabia o que tinha acontecido. Você ainda sente algo por ele? Perguntou encostado no carro. Sinto que ele poderia ter sido muito mais, mas escolheu ser menos, e agora está pagando por isso. Caio assentiu, mas seus olhos estavam carregados de algo que ele ainda não tinha dito. Eu tenho que te contar uma coisa também.
Sobre mim. Meu estômago revirou. Eu não estava preparada para mais nenhuma surpresa. Lembra quando eu te ajudei a encontrar Maria Helena? Quando eu achei o diário? Claro, você foi essencial para tudo. Eu já sabia de Maria Helena antes de te conhecer. Aquilo me acertou como um soco. Como assim? Eu trabalhava com os Villanueva antes de vir para Souza em Lima, e eu fui demitido porque descobri esse segredo. Mas ao invés de expor tudo, eu esperei. E quando te vi na entrevista, eu vi a chance de fazer justiça. Mas também vi você. Me afastei um pouco. Eu confiava nele, totalmente. Mas agora... Então você me usou? Não, eu juro. Nádia, no começo talvez tenha sido por vingança. Mas depois... foi por você. Por tudo que você representa. Eu tô com você, de verdade. Só achei que era hora de ser honesto. Me virei, olhando o movimento da cidade. A garoa caía fina sobre os carros. Se eu não tivesse vivido o que vivi com Emiliano, talvez eu me destruísse agora. Mas não, eu aprendi. E você vai ter que me provar. Com ações, não palavras. Ele assentiu. Me diz o que eu tenho que fazer. Olhei nos olhos dele. Me ajuda a terminar o livro. O livro? Sim, a história inteira. E eu quero que seja lançado com o nome real de todos. Eu cansei de proteger quem nunca me protegeu. Vai ser guerra. Que seja. Tô pronta. Na semana seguinte, Emiliano mandou a gravação para as imprensa. Tudo veio à tona. O diário, a história da Maria Helena, a manipulação da Selena, os documentos escondidos. Foi um escândalo nacional. A Villanueva Corp entrou em colapso. Investidores retiraram dinheiro. A imagem da família foi destruída. Mas então, algo inesperado aconteceu. Maria Helena desapareceu. O sumiço da Maria Helena me pegou como um tapa na cara. Ela tinha virado o rosto da justiça, o símbolo da mulher que venceu os poderosos. Estávamos prestes a finalizar o livro com a editora quando recebi a ligação do advogado dela. Nádia. A Maria Helena não apareceu na audiência de hoje. Ela também não responde ao celular. A família de criação dela disse que ela não voltou para casa ontem à noite. Estamos preocupados. Desliguei o telefone e, na mesma hora, comecei a ligar para todos os lugares onde ela poderia estar. Nada. Caio estava ao meu lado. Já ligando para contatos na imprensa e nos hospitais. Era como se ela tivesse evaporado. Isso tem dedo da Selena, falei, engolindo a raiva. Só pode. Ou ela surtou com a exposição. São muitas emoções, Nádia. A verdade bate forte em quem viveu mentiras demais, respondeu Caio, tentando manter a calma. Eu não conseguia. Passei o resto do dia e a madrugada dirigindo entre bairros, perguntando, investigando, mandando mensagens, checando câmeras de segurança. Nada. Na manhã seguinte, fui ao hospital onde Emiliano ainda estava se recuperando. Ele já andava com a ajuda de uma muleta. Quando me viu, entendeu na hora que algo estava errado. O que aconteceu? A Maria Helena sumiu. Ele congelou. O olhar dele ficou duro. Eu vou falar com a minha mãe. Você ainda fala com ela? Não, mas sei onde ela se esconde quando está encurralada. Fui com ele. Era uma casa de campo, em Campos do Jordão. Fomos em silêncio o caminho inteiro. Eu podia sentir a raiva fervendo no corpo dele. Era uma versão diferente do Emiliano. Alguém que, finalmente, parecia ter escolhido um lado. Quando chegamos, a casa estava vazia por fora, mas o carro da Selena estava lá. Emiliano bateu na porta com força. Abre! Mãe, eu sei que você tá aí. Demorou alguns segundos, mas ela apareceu. Estava abatida, sem maquiagem, o rosto duro. O que foi agora? Onde tá a Maria Helena? Eu não sei, respondeu ela seca. Mentira. Você sumiu com ela. Tava tudo desmoronando e você fez o que sempre faz. Apagou a ameaça. Eu não tenho nada a ver com isso, disse, virando as costas, mas Emiliano entrou atrás dela. Se eu descobrir que você teve qualquer envolvimento, mãe, eu juro, eu mesmo vou fazer questão de testemunhar contra você no tribunal. Ela parou, virando-se lentamente para ele, os olhos cheios de uma raiva contida. Você tá disposto a destruir sua própria mãe por causa de uma bastarda? Ele não respondeu, mas o silêncio dele dizia tudo. Eu já perdi a Nádia, já perdi a empresa, eu não vou perder minha alma tentando proteger você também. Ele disse, e saiu. Voltamos para São Paulo.
E foi naquela noite, enquanto eu revia o rascunho final do livro, que recebi uma ligação de um número desconhecido. Nádia, aqui é a Rosana. Minha respiração travou. Rosana, onde você tá? Eu tô com a Maria Helena. O quê? Ela veio me procurar. Tava em pânico. Disse que queria fugir de tudo. Da imprensa, dos advogados, de você. Que não aguentava mais ser uma peça no seu tabuleiro. As palavras me acertaram como navalhas. Ana... Ela achava que eu tava usando ela? Ela não confia mais em ninguém, nem em mim. Mas me pediu abrigo. E eu dei. Porque é minha filha, Nádia. Ela não quer mais lutar. Ela quer sumir. Sentei no chão. Minhas mãos tremiam. E você vai deixar ela fugir? Eu vou deixar ela viver. Ela já sofreu demais por uma família que nunca a quis. Inclusive a sua parte nessa história. Fiquei em silêncio. Talvez ela estivesse certa. No dia seguinte, escrevi um novo final para o livro. O título agora era A Filha do Silêncio. E eu omiti a última parte da história. Em vez de uma vitória judicial, falei sobre escolhas. Sobre sumir antes que te apaguem. E deixei claro que nem toda justiça vem do tribunal. A editora aprovou. E o livro foi lançado 2 semanas depois. Foi um estouro. Tava em todas as vitrines das livrarias de São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Comecei a ser chamada para programas de TV, entrevistas, eventos. Meu nome virou sinônimo de coragem. Mesmo que, por dentro, eu ainda carregasse o peso das dúvidas. Caio ficou ao meu lado em tudo. E aos poucos, a ferida que Emiliano deixou em mim começou a cicatrizar de verdade. 1 mês depois, fui chamada para um programa ao vivo. E no final da entrevista, o apresentador me perguntou: Nádia, se você pudesse mudar algo do seu passado, o que mudaria? Eu respirei fundo, olhando a câmera. Eu teria acreditado mais em mim mesma, porque a pior traição que eu vivi foi a de ter me diminuído para caber na vida dos outros. Na plateia, notei uma mulher de cabelos castanhos, discretamente sentada no fundo. Ela sorriu para mim. Era Maria Helena. Mas antes que eu pudesse ir até ela, ela desapareceu pela saída lateral. Ela só queria que eu soubesse. Ela estava viva. E livre. Naquela noite, deitei na minha cama e pela primeira vez dormi em paz. Mas no dia seguinte, recebi um e-mail. Assunto: Testamento de Valentim Villanueva. Urgente anexo. Arquivo confidencial. O conteúdo do documento colocaria tudo que eu acreditava em risco. E poderia reescrever o destino de todos nós. De novo. Quando abri aquele e-mail, meu coração parecia que ia sair pela boca. O remetente era um advogado chamado Dr. Augusto Brandão, nome que eu nunca tinha ouvido antes. Mas o e-mail vinha de um escritório grande, conhecido por lidar com testamentos sigilosos e fortunas ocultas. O anexo tinha um título simples: Testamento Complementar de Valentim Villanueva. Respirei fundo antes de clicar. O documento estava datado de 3 anos antes da morte do patriarca. Era assinado de próprio punho por ele, com reconhecimento de firma. E o conteúdo? Bom, o conteúdo era uma dinamite. Nele, Valentim afirmava que sua herança original havia sido redigida sob pressão da esposa e de conselheiros da empresa, e que, após descobrir o paradeiro da filha escondida, Maria Helena, ele decidira redigir um novo testamento informal. Neste, ele destinava 60% de sua fortuna pessoal diretamente para a filha ilegítima, e num trecho final dizia: se Maria Helena não puder ser localizada ou recusar sua parte, deixo como única beneficiária Nádia Diniz, que representou a coragem que faltou a esta família. Eu tive que reler 5 vezes. 60% da fortuna Villanueva. Era absurdo, era irônico, era surreal. Em poucos minutos, eu estava com Caio na minha sala, segurando o papel como se fosse uma bomba nuclear prestes a explodir. Isso é real? Ele perguntou, olhando para o documento. Tudo parece em ordem. Tem carimbo, assinatura, reconhecimento de firma, tudo. Se for confirmado, você pode ser a mulher mais poderosa dessa história. Ou a mais odiada, completei. Fiquei dias sem dormir. Reuniões com advogados, com a editora, com a equipe jurídica da Souza em Lima. Alguns diziam que eu devia enterrar aquilo, que seria visto como oportunismo. Outros diziam que era meu direito, minha chance de destruir de vez os Villanueva. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não era sobre dinheiro.
Era sobre justiça. Era sobre devolver tudo o que me tiraram. Minha dignidade, meu filho, minha identidade. Era sobre fazer valer minha voz. E quando fui até Emiliano, para mostrar o documento, não foi para esfregar na cara dele, foi porque ele merecia saber. Nos encontramos em um restaurante discreto, à noite. Ele já andava normalmente, estava bem vestido, mas seus olhos ainda tinham aquele ar de cansaço de quem viu o mundo desmoronar. Eu imaginei que você apareceria de novo, ele disse, com um meio sorriso. Coloquei o envelope na mesa. O testamento do seu avô. Um que ninguém sabia. Ele abriu. Leu. Não disse nada por alguns minutos. Então, ele sabia. Sabia. E ele tentou consertar. Do jeito dele. E agora você tem direito a tudo isso. Só se a Maria Helena abrir mão. E eu não sei onde ela está. Nem sei se ela quer saber disso tudo de novo. Ele assentiu, fechando o envelope. E você, quer? Quero ver vocês desmoronarem, respondi com sinceridade. Mas não com escândalo, com justiça, com dignidade, com você admitindo publicamente o que sua família fez e devolvendo tudo que roubaram. Emiliano ficou em silêncio. Depois me olhou com um olhar diferente. Pela primeira vez, sem orgulho, sem controle. Apenas um homem, sem defesas. Você quer que eu me destrua em praça pública? Eu quero que você reconstrua sua dignidade e que a verdade prevaleça, mesmo que doa. Na semana seguinte, Emiliano convocou uma coletiva de imprensa. Ao vivo, ele leu uma carta. Nela, confessava a existência de Maria Helena, a tentativa de apagá-la da história, a manipulação da mãe e o Novo Testamento. A imprensa explodiu. Os Villanueva se tornaram símbolo de decadência moral e arrogância empresarial. A justiça abriu investigação formal contra Selena por falsidade ideológica e obstrução de herança. Rosana, ao saber da confissão, reapareceu ao lado de Maria Helena. E pela primeira vez, mãe e filha subiram juntas no palco de uma entrevista. Maria Helena falou pouco, mas o suficiente. Eu não quero nada que venha de destruição. Só quero minha história limpa. E minha paz. Decidiu abrir mão da fortuna, assinando um documento formal. E, por consequência, eu me tornei herdeira legal da maior parte da fortuna Villanueva. Caio olhou para mim quando saímos do cartório. E agora? Eu sorri. Agora eu vou criar algo novo, que não leve o nome deles, nem o peso deles. Com parte da herança, criei a Fundação Diniz, voltada para apoio a mulheres que foram silenciadas por abuso psicológico, chantagem emocional ou dependência financeira. A primeira sede foi em Paraty, a cidade onde tudo começou. E numa tarde ensolarada, enquanto caminhava pela praia com Caio, ele me disse: "Você é a mulher mais forte que eu já conheci." Eu fui fraca por muito tempo. Agora é minha vez. Mas nem tudo era calmaria. Porque naquela noite, recebi uma última notificação judicial. Selena Villanueva estava entrando com uma ação por falsificação de testamento. A intimação estava lá, impressa em papel grosso, selada com o brasão do Tribunal de Justiça. Um processo movido por Selena Villanueva. Acusação: uso de documento fraudulento para se beneficiar financeiramente. Era tão patético quanto previsível. Ela sabia que o testamento era real. Sabia que o avô de Emiliano tinha assinado com o coração apertado, com culpa nas veias. Mas ela também sabia jogar sujo. E agora, jogava sua última carta. Ela não vai parar até ver você arruinada, disse Caio, lendo o documento ao meu lado. Isso aqui é guerra declarada. Assenti, sem desviar os olhos do papel. Então vamos mostrar para ela que eu sou o pior inimigo que ela poderia ter escolhido. E assim começamos. A preparar nossa defesa. A convocar os amigos do passado do Sr. Valentim, a reunir provas, laudos, assinaturas, datas. Nossa equipe de advogados se desdobrou. E enquanto isso, a Fundação Diniz crescia como nunca. As mulheres que passavam por ali me viam não só como a fundadora, mas como uma delas. Alguém que caiu, chorou, sangrou, mas se levantou com dignidade. A audiência com Selena foi marcada para o Fórum Central, em São Paulo. Eu fui com um vestido simples, preto, reto, cabelos presos, sem maquiagem extravagante. Queria que ela visse nos meus olhos o que ela nunca teve: integridade. Selena chegou com um terno branco e um ar de diva decadente. Sentou à frente com seus advogados. Nenhum sinal de Emiliano. O juiz entrou.
O processo começou. Foram 3 horas de discussões técnicas. Quando me pediram para falar, levantei com calma. Meus saltos ecoaram no piso do tribunal. Meritíssimo! O que está em julgamento aqui não é um documento. É uma vida. A vida de um homem que, no fim de seus dias, quis corrigir um erro. Que teve medo da própria família e, mesmo assim, tentou deixar algo justo para quem ele considerava digna. Se a verdade incomoda, é porque está encobrindo algo muito feio. E hoje, quem mente não sou eu. Eu só estou aqui, porque sobrevivi a todos os silêncios forçados e não vou me calar de novo. O juiz escutou. Os advogados tentaram reagir, mas a verdade já estava escancarada. Dias depois, a decisão saiu. O tribunal reconheceu a validade do testamento complementar. E ainda determinou que Selena fosse investigada por tentativa de fraude judicial. A justiça, enfim, tinha nome. E era o meu. O destino de cada um de nós. Selena Villanueva foi indiciada. Não foi presa, mas perdeu tudo o que tinha em termos de reputação. Viu seus imóveis bloqueados, suas contas congeladas. O império que ajudou a construir virou poeira. Morava agora em um apartamento pequeno, em um bairro afastado. Ainda se dizia vítima, mas ninguém mais acreditava. Emiliano saiu da Villanueva Corp. Vendeu sua parte, usou o dinheiro para recomeçar. Hoje, trabalha como consultor de pequenas empresas no interior de Minas. Não casou de novo. Não teve filhos. Às vezes, me manda mensagens no meu aniversário. Eu nunca respondo. Mas não guardo ódio. Só não tenho mais espaço para ele na minha vida. Maria Helena abriu uma escola de arte em Ouro Preto. Tem uma casa com jardim, cães. E voltou a usar o sobrenome da família adotiva. Somos amigas distantes. Nos falamos às vezes. Nos respeitamos. Ela perdoou Rosana. E as duas hoje dividem a vida sem o peso do passado. Caio. Bom, ele ficou. Ao meu lado, durante tudo. Me pediu em casamento em uma manhã ensolarada na praia de Trindade, depois de um café com pão de queijo queimado. Eu disse sim, mas sem pressa. Porque depois de tudo, o que eu mais aprendi foi que o amor, para ser real, precisa de tempo. E paz. E eu sou Nádia Diniz. A mulher que foi traída, manipulada, diminuída. A mulher que perdeu um filho, que foi ignorada por um marido e esquecida por uma família que só sabia amar o próprio nome. Mas também sou a mulher que ergueu um império de dentro do caos, que contou sua história para outras mulheres, que fez da dor um caminho. Hoje, quando olho no espelho, eu não só me reconheço, eu me orgulho. E toda vez que me perguntam, você faria tudo de novo? Eu respondo, não, faria melhor. Porque agora eu sei quem eu sou, e ninguém mais vai me calar.